Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos praticamente dar aquele fecho legal das coisas de química orgânica. Nós aprendemos uma sequência inteira de compostos orgânicos. Aprendemos a dar nome em hidrocarbonetos, aprendemos também a trabalhar com compostos oxigenados, nitrogenados, e aprendemos também a falar sobre isomeria, onde nós aprendemos todas essas características isoméricas, tanto isomeria plana quanto isomeria espacial. Para fechar, então, esse primeiro conhecimento da química orgânica, nós vamos conhecer uma coisa muito interessante dos compostos orgânicos: propriedades físicas dos compostos orgânicos. Gente, em primeiro lugar, é muito importante que você saiba qual a diferença de propriedade física para propriedade química. Propriedade química é a reação química. Por exemplo, quando a gente fala que os gases nobres não têm propriedades químicas, significam que eles não reagem com ninguém, ok? Quando eu falo, por exemplo, que a propriedade física de um alceno vai ser a reação de adição, quer dizer, essa reação é a propriedade física daquele composto, ok? Então, propriedade química é reação. Agora, o que é propriedade física? Propriedade física é o aspecto, é a densidade, é a solubilidade, é o ponto de fusão, é o ponto de ebulição. Então, quando você fala, por exemplo, que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, em relação ao nível do mar, o que significa dizer? Significa dizer que essa é uma propriedade física da água, tá? Quando você fala, por exemplo, que um composto é líquido em tal temperatura, isso é propriedade física, é aspecto, né? Quando você fala a cor do material, é aspecto. Então, propriedade física é aspecto, certo? É a solubilidade. Quando você fala que um composto é mais solúvel do que outro na água ou então no benzeno, é uma propriedade física. Então, propriedade física, gente, está relacionado com números, aspectos e características, não com reação. Reação seria propriedades químicas, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho das propriedades físicas dos compostos orgânicos. E a primeira propriedade física que a gente fala é sobre a solubilidade. Gente, solubilidade, a capacidade de dissolver-se no outro. Gente, existe uma frase famosa de solubilidade que vocês precisam aprender. A solubilidade tem uma frase assim, ó: o semelhante dissolve o semelhante. Ora, o que significa dizer que o semelhante dissolve o semelhante em relação à química, Debs? Quando nós falamos o semelhante dissolve o semelhante, estou querendo dizer o seguinte: a substância que é considerada polar dissolve na substância que é considerada polar. Então, o polar dissolve no polar. O apolar dissolve no apolar. Então, o semelhante dissolve o semelhante. Então, olha que interessante. A molécula da água, todo mundo sabe, por favor, que a água é uma substância polar. Ora, então, tudo que dissolve na água é uma substância polar. O semelhante dissolve o semelhante. Se eu tenho a água como uma substância polar, se algo dissolve-se na água, ela é semelhante à água. Então, ela é o quê? Polar, certo? Então, por exemplo, praticamente todos os compostos oxigenados orgânicos são polares. Então, o álcool é polar, o fenol é polar, o aldeído é polar, o ácido carboxílico é polar. Então, eles são solúveis na água, ok? Então, isso quer dizer polaridade. Tá? O semelhante dissolve o semelhante. Agora, olha que coisa interessante. Todos os hidrocarbonetos que você estudou, pode ser alcano, pode ser alcenos, pode ser alcinos, certo? Eles são apolares. Então, quando nós estudamos o semelhante dissolve o semelhante, nós estamos aprendendo que os hidrocarbonetos não dissolvem na água. Exemplo clássico de hidrocarboneto, gente.
qual é mesmo a principal fonte de obtenção de hidrocarboneto? É o petróleo. Se o petróleo é a principal fonte de obtenção de hidrocarboneto, o petróleo não se dissolve na água. Então, os derivados do petróleo não se dissolvem na água. Então, a gasolina, o querosene, o óleo diesel, certo? Não dissolve na água, tá? Por isso, quando você tem a graxa na mão, certo? A água não tira a graxa, porque a graxa é hidrocarboneto, é derivado do petróleo. Então, você tem que passar gasolina para tirar a graxa da mão. O semelhante dissolve o semelhante. Ok? Então, isso que é importante. Apareceu o hidrocarboneto, ele é apolar, tá? Agora, olha só que coisa interessante, gente. Quando nós pensamos em solubilidade, nós temos, talvez, lembrar da solubilidade famosa dos sais de ácidos carboxílicos. Você lembra quais são os sais de ácidos carboxílicos? Ora, os sais de ácidos carboxílicos, quando são feitos de ácidos carboxílicos de cadeia longa, eles são chamados de que mesmo, moçada? De sabão, certo? Olha só que coisa interessante. Ora, a gordura dissolve na água? Não. Então, a gordura é o que ela é? Apolar. Então, se gordura não dissolve na água, ela é diferente da água, certo? Por isso, você não pode falar que água engorda. O que vai engordar é coisas que aumentam a quantidade de gordura. Certo? Então, se a água não dissolve na gordura, a gordura não dissolve na água, elas são diferentes. Ora, quando você toma banho, o que acontece? A hora que você passa o sabonete no teu corpo, você está tirando a gordura que ficou no corpo durante o dia, certo? Então, o sabonete precisa ter uma coisa semelhante à gordura, certo? Para fazer, então, a solubilidade. Concorda comigo? Acontece, gente, que o mesmo sabonete que tira a gordura da nossa pele, que limpa a nossa pele, a hora que você está debaixo do chuveiro, a água, então, leva o sabonete embora. Ora, então o sabonete também dissolve na água. Então, o que significa? Que o mesmo sabonete que dissolve a gordura, ele dissolve a água. Ele se dissolve na água, melhor dizendo. Ora, então, o que significa isso? O sabonete é as duas partes. O sabonete, moçada, ele funciona como se fosse um alfinete de cabeça. Essa parte aqui, ó, é a parte apolar. Essa é a parte que vai combinar-se com a gordura. Porque essa parte é a parte que lembra hidrocarbonetos, ok? E essa parte aqui, ó, é a parte ionizada, é a parte polar. Então, eu costumo dizer que o sabonete é como se fosse um alfinete de cabeça. Essa parte do sabonete aqui, ó, é a parte que vai combinar-se com a gordura. E essa parte é a parte que vai combinar-se com a água. Então, é isso que ele faz. Ele espeta na gordura e a água arrasta ele. E aí, tira a gordura junto. Não é a água que tira a gordura. Quem tira a gordura é o sabonete. Por isso, olha que coisa interessante. Nós estamos aprendendo, nós estamos vivendo uma época muito complicada, que é aí o problema da pandemia. Acontece, porém, que quando você usa o sabão para limpar a tua mão, é para você dissolver gordura. Como o vírus, né, o corona, que é tão famoso aí, certo? Ele tem uma membrana lipoproteica. Ora, o sabonete dissolve essa lipo. Então, ele vai matar o vírus. Esse é o motivo, certo? É a mesma coisa que acontece com álcool em gel. Tá? Então, essa é a técnica, gente. Então, quando alguém fala, pô, gente, se tem uma coisa importante é lavar a mão com água e sabão, certo? Porque a água é polar, o sabão tem a grande parte apolar, então ele limpa tudo, certo? Ora, então a polaridade que caracteriza isso. Outra coisa interessante, quer ver? Observem, por favor. Quando nós falamos que uma substância dissolve-se na água, nós chamamos de substância hidrossolúvel, solúvel na água, certo? Mas está virando moda chamar essa substância de hidrofílica. Então, essa parte aqui, ó, é a parte que eu chamo de hidrofílica do sabão, certo? É a parte considerada
que dissolve-se na água. E essa outra parte, quando dissolve na gordura, nós chamamos de lipossolúvel, ou então hidrofóbica. Isso é, tem fobia de água, não gosta de água. Então, quando nós pensarmos na parte do sabão, eu quero que você pense de hidrofóbica e hidrofílica. Essas são as palavras utilizadas pelo Enem, pela FUVEST, VUNESP, tá? Então, muito cuidado. Então, quando nós pensarmos em solubilidade de compostos orgânicos, eu quero que você pense assim, certo? Eu quero que você pense, por exemplo, que o solúvel dissolve o outro solúvel. Quer dizer, o polar dissolve o polar, o apolar dissolve o apolar. Então, exemplos famosos. Todo hidrocarboneto é apolar, certo? Agora, álcool é polar, ácido carboxílico é polar, fenol é polar, aldeído é polar, certo? As aminas primárias são polares, as aminas secundárias são polares. Então é muito importante que você saiba o que é polar. Agora, polaridade você estuda lá com o meu grande amigo, né, que dá aula de química geral, Marcelo, certo? Então ele vai falar para vocês sobre a polaridade. Por exemplo, a polaridade da molécula da água depende de duas coisas: da diferença de eletronegatividade que existe entre o hidrogênio e o oxigênio e o formato geométrico da molécula. Se a molécula da água fosse plana, eu teria uma molécula polar, mas como ela é angular, vai criar uma resultante. E se cria um momento diferente de zero, eu tenho então uma polaridade. Então a solubilidade que você estuda lá na química geral vale para a química orgânica. Certo? A química é a mesma química, não vai pensar que as leis que regem a química geral é diferente das leis que regem a química orgânica. É a mesma lei. Então, a solubilidade está relacionada com polaridade e apolaridade, tá? Então, quando você pensar, por exemplo, em o semelhante dissolve o semelhante, eu queria que você pensasse em polaridade. Aprenda uma coisa importante, gente. Quando se fala semelhante, não se fala apenas sobre a polaridade, se fala também das forças intermoleculares. Ora, se nós sabemos que a molécula da água, ela tem hidrogênio ligado ao oxigênio, ora, se nós pegarmos o álcool é uma substância também polar. E quando nós pensamos em álcool, nós pensamos na hidroxila. Então, olha só que interessante. Vocês aprenderam que compostos que tiverem hidrogênio preso a FON, hidrogênio preso a oxigênio, a nitrogênio e a flúor, além de serem polares, eles também fazem ligação de hidrogênio. Então, olha por que o álcool é muito solúvel na água. Porque além dele ser polar como a água, ele faz ligação de hidrogênio também. Quem é que faz ligação de hidrogênio? Quem tem hidrogênio preso a FON. Então, se você pensar em polaridades, isso dá solubilidade, mas a solubilidade ainda fica mais garantida quando as forças intermoleculares forem iguais, certo? Então, se nós pensarmos, por exemplo, no benzeno, o benzeno é um hidrocarboneto, então ele é apolar. Se nós pensarmos no alcano, ele é hidrocarboneto, ele é apolar. Agora, por que eles são tão solúveis entre si? Porque além de serem a mesma polaridade, os dois são apolares, certo? Eles também fazem as mesmas forças intermoleculares, porque todo hidrocarboneto faz forças de London, forças de polo induzido ou de polo instantâneo. Então isso é solubilidade em compostos orgânicos, moçada. Lembre sempre disso, tá? Nós vamos falar muito sobre essa solubilidade. Então, quando perguntarem por que o álcool é tão solúvel na água? Por duas razões clássicas. Primeiro, porque ele é semelhante à molécula da água e porque também ele é uma substância que tem as mesmas forças intermoleculares do que a água. Ok? Então, essa é a primeira parte da solubilidade. É a primeira parte do conhecimento das propriedades físicas dos compostos orgânicos.